Se você está lendo estas palavras agora, talvez ache que chegou aqui por acaso. Talvez tenha clicado sem pensar, talvez estivesse apenas passando o tempo, procurando distração, tentando preencher alguns minutos vazios do seu dia. Mas e se não fosse apenas isso? E se, entre milhões de mensagens que cruzam seus olhos diariamente, esta fosse uma daquelas que encontraram você exatamente quando precisavam encontrar? Eu acredito que algumas mensagens não chegam por coincidência. Elas chegam porque a alma está pronta para ouvi-las. Poucas pessoas permanecerão até o final desta reflexão. A maioria seguirá adiante rapidamente, distraída pelas urgências do mundo, pelos compromissos, pelas notificações, pelos pensamentos que nunca param. Mas aqueles que permanecerem talvez descubram algo que não estavam procurando conscientemente, uma lembrança de Deus que já existia dentro deles. Recentemente, vivi uma experiência que me marcou profundamente. Sentei-me para trabalhar como em qualquer outro dia. Não esperava nada extraordinário. Antes de começar, decidi fazer alguns minutos de silêncio. Apenas alguns minutos de meditação, oração e contemplação. Já pratiquei esse exercício muitas vezes ao longo dos anos. Mas naquele dia algo diferente aconteceu. Em poucos instantes, senti minha mente desacelerar. Os pensamentos começaram a se afastar como nuvens levadas pelo vento. As preocupações perderam força. As cobranças desapareceram. As inseguranças deixaram de fazer sentido. E então surgiu uma sensação difícil de explicar com palavras humanas. Era como se uma paz impossível tivesse preenchido cada espaço dentro de mim. Não era felicidade comum. Não era entusiasmo. Não era euforia. Era algo muito mais profundo. Era como se, por um breve momento, eu tivesse recebido uma pequena amostra daquilo que existe além de tudo que conhecemos. Uma pequena fresta do céu. Um vislumbre da presença de Deus. E naquele instante compreendi algo que mudou minha forma de enxergar a vida. Tudo aquilo que passamos anos perseguindo, dinheiro, reconhecimento, status, conquistas, aprovação, segurança, simplesmente perde o brilho quando comparado à verdade absoluta de Deus. Não porque essas coisas sejam ruins, mas porque são pequenas. Elas são sombras de algo infinitamente maior. Vivemos acreditando que determinadas realizações finalmente nos trarão plenitude. Dizemos a nós mesmos: quando eu conquistar aquilo, então serei feliz. Mas quando nos aproximamos da presença de Deus, percebemos que a alma não foi criada para ser preenchida por coisas temporárias. A alma foi criada para o eterno. Foi então que compreendi que este mundo, com toda a sua beleza, é apenas uma pequena expressão da grandeza do Criador. As montanhas mais impressionantes, os oceanos mais vastos, os céus mais coloridos, os amores mais profundos, os momentos mais felizes. Tudo isso ainda representa apenas uma fração daquilo que Deus é. Nós nos maravilhamos com a criação porque ela é bela. Mas esquecemos que a criação aponta para algo ainda mais belo, o próprio Criador. O problema é que nossa mente humana possui limites. Nossos olhos enxergam apenas uma pequena faixa da realidade. Nossos ouvidos escutam apenas parte dos sons existentes. Nossa compreensão alcança apenas uma pequena parcela da verdade. Por isso, Deus não exige que entendamos tudo. Ele apenas nos convida a confiar. E talvez seja exatamente essa confiança que esteja faltando em tantas pessoas hoje. Estamos cansados, ansiosos, sobrecarregados, vivendo correndo atrás de respostas enquanto ignoramos aquele que possui todas elas. Queremos controlar o amanhã. Queremos entender cada etapa do caminho. Queremos garantias. Mas Deus raramente trabalha dessa forma. Ele trabalha através da fé. Às vezes ele realiza milagres instantâneos. Outras vezes leva meses, anos, décadas. Não porque esteja distante, mas porque está construindo algo mais profundo do que aquilo que conseguimos enxergar. Cada pessoa possui uma jornada única. Cada história possui um tempo específico. Cada alma possui lições que somente ela pode aprender. E Deus conhece cada uma delas. Depois daquela experiência,
Senti necessidade de escrever tudo o que estava compreendendo. Não porque acredito ter visto o céu completamente. Não porque acredito compreender Deus plenamente. Seria impossível. Mas porque senti um amor tão puro que precisava compartilhar o pouco que consegui entender. E o que compreendi foi isto: tudo é uma expressão do amor de Deus. Você não foi criado por acidente. Você não apareceu no mundo por erro. Você não é um detalhe esquecido na multidão. Antes mesmo de seu primeiro suspiro, Deus já conhecia sua história. Ele conhecia suas lágrimas, suas futuras alegrias, seus medos, suas quedas, suas vitórias. E mesmo assim escolheu você. Escolheu lhe dar vida. Escolheu lhe dar propósito. Escolheu caminhar ao seu lado. Deus se parece muito com um pai amoroso observando um filho aprender a andar. No início, a criança depende completamente dele. Busca proteção. Busca colo. Busca direção. Mas conforme cresce, começa a explorar o mundo. Corre para longe. Distrai-se. Às vezes esquece de olhar para trás. Às vezes acredita que consegue fazer tudo sozinha. Ainda assim, o pai permanece ali. Esperando. Observando. Protegendo. Pronto para receber o filho novamente. Assim é Deus. Ele não abandona. Não se afasta. Não deixa de amar. Mesmo quando você deixa de procurá-lo. Mesmo quando se sente indigno. Mesmo quando falha. Mesmo quando escolhe outros caminhos. Ele continua esperando. Com paciência. Com bondade. Com misericórdia. Com amor incondicional. Um amor tão puro que nossa mente tem dificuldade de compreender. Porque estamos acostumados a relacionamentos condicionais. Somos amados quando acertamos. Aprovados quando correspondemos às expectativas. Valorizados quando produzimos resultados. Mas Deus não ama dessa forma. Seu amor não precisa ser conquistado. Seu amor não precisa ser merecido. Seu amor simplesmente existe. E talvez a maior tragédia da vida moderna seja o quanto somos distraídos desse amor. O mundo inteiro disputa nossa atenção. Tudo tenta nos convencer de que precisamos de mais alguma coisa para sermos completos. Mais dinheiro. Mais aparência. Mais sucesso. Mais aprovação. Mais consumo. Mais distração. Mas a verdade é que nenhuma dessas coisas consegue preencher o espaço que foi criado para Deus. Por isso tantas pessoas possuem tudo e ainda se sentem vazias. Porque a alma não sente fome de coisas. Ela sente fome de Deus. E quando finalmente o encontramos, percebemos que Ele esteve presente o tempo inteiro. Nos momentos felizes. Nos momentos difíceis. Nas perdas. Nos recomeços. Nos silêncios. Nas respostas. Nas portas fechadas. Nas portas abertas. Sempre ali. Mais perto do que imaginávamos. Mais perto do que nossa própria respiração. Quando você experimenta essa presença, mesmo que por um breve instante, algo muda dentro de você. As prioridades mudam. As preocupações diminuem. As feridas começam a cicatrizar. O medo perde força. E você percebe que existe um lugar seguro ao qual pode retornar sempre que precisar. Não importa quantas vezes se afaste. Não importa quantas vezes se perca. Não importa quantas vezes caia. Você sempre pode voltar. Porque os braços de Deus permanecem abertos. Ele não estabelece limites para seu amor. Não existe uma quantidade máxima de perdão. Não existe um número final de recomeços. Não existe um momento em que Deus diga, agora chega. Ele continua chamando. Continua guiando. Continua corrigindo. Continua transformando. Continua amando. E tudo o que Ele pede é que você esteja disposto a buscá-lo. Em silêncio. Em oração. Na simplicidade. Na rendição. Porque muitas vezes Deus não fala através do barulho. Ele fala através da quietude.
Através daquele instante em que você finalmente para de correr. Através daquele momento em que deixa as preocupações de lado. Através daquele segundo em que seu coração diz: Senhor, estou aqui. E quando isso acontece, você descobre algo extraordinário. Você não está tentando encontrar Deus. Na verdade, Deus sempre esteve tentando encontrar você. Ele sempre esteve chamando seu nome. Sempre esteve guiando seus passos. Sempre esteve preparando caminhos que você nem percebia. E talvez esta seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Você está mais amado do que imagina. Mais protegido do que percebe. Mais guiado do que consegue enxergar. Respire. Acalme seu coração. Permaneça em silêncio por alguns minutos. Feche os olhos. E lembre-se: você não precisa carregar tudo sozinho. Existe um Deus que conhece cada detalhe da sua história. Um Deus que vê suas lágrimas antes mesmo que elas caiam. Um Deus que permanece ao seu lado quando todos os outros vão embora. Um Deus que continua dizendo todos os dias: Eu sou a fonte. Eu sou o caminho. Eu sou tudo aquilo de que você realmente precisa. E quando você compreender isso profundamente, descobrirá que a paz que procura não está em algum lugar distante. Ela sempre esteve dentro da presença dele.